Você sabe o que é globalização? Nunca vi, nem comi, eu só ouço falar. A globalização é um dos termos mais frequentemente empregados para descrever a atual conjuntura do sistema capitalista e sua consolidação no mundo atual. Na prática, ela é vista como a total ou parcial integração entre as diferentes localidades do planeta e a maior instrumentalização proporcionada pelos sistemas de comunicação e transporte. Mas o que de fato é exatamente globalização? O conceito de globalização é dado por diferentes maneiras conforme os mais diversos autores em geografia, ciências sociais, economia, filosofia e história, que se pautam em seu estudo do tema globalizado. Tem muita gente por aí falando sobre a origem do mundo globalizado, mas de fato eles não sabem como de fato funciona isso. Muitos nem sabem quando começou o mundo globalizado. Alguns falam que começou na antiguidade. Eu sei quando começou o mundo globalizado. Por volta do século XV, eu estava por lá. Fim da Idade Média, início das grandes navegações, primeira fase do mundo globalizado. A Europa querendo explorar novas terras, buscar novas riquezas, já que seu território estava muito pequeno. Eu ficava na espreita no meio dos oceanos, esperando as embarcações. A segunda fase do mundo globalizado começa por volta do século XIX, se estende até o século XX, com o período das indústrias, em que o mundo mudou sua forma de relação. Era a relação de fornecer matéria-prima e buscar manufaturas. A terceira fase do mundo globalizado é no pós-Segunda Guerra Mundial, na Guerra Fria, que se estende de 45 a 89, quando cai o Muro de Berlim. E a quarta fase vai começar no pós-queda do Muro de Berlim. Começa o mundo multipolar, onde surge a Ásia com suas indústrias dos bens de produção. Eu sou o pirata que sempre estive no meio de todo esse mundo globalizado. É isso. Se liga, mano. É nóis. Em uma tentativa de síntese, podemos dizer que a globalização é entendida como a integração com maior intensidade entre as relações socioespaciais em uma escala mundial, instrumentalizada pela conexão entre as diferentes partes do globo terrestre. Vale também lembrar, no entanto, que este conceito não se refere simplesmente a uma ocasião ou acontecimento, mas um processo. Isso significa dizer que a principal característica da globalização é o fato de ela estar em constante evolução e transformação, de modo que a integração mundial por ela gerada é cada vez maior ao longo do tempo. Há um século, por exemplo, a velocidade da comunicação entre diferentes partes do planeta até existia, porém, ela era muito menos rápida e eficiente do que nos dias atuais, que, por sua vez, pode ser considerada menos eficiente em comparação com as prováveis evoluções técnicas que ocorrerão nas próximas décadas. Podemos dizer, no entanto, que o mundo encontra-se cada dia mais globalizado. O avanço realizado nos sistemas de comunicação e transporte, responsável pelo avanço e consolidação da globalização atual, proporcionou a integração que aconteceu de tal forma que tornou comum a expressão aldeia global. O termo aldeia global faz referência a algo pequeno, onde todas as coisas estão próximas umas das outras, o que remete à ideia que a integração mundial no meio técnico e informacional tornou o planeta metaforicamente menor. E quanto à origem da globalização? Não existe um total consenso sobre qual é a origem do processo de globalização. O termo em si só veio a ser elaborado a partir da década de 80, tendo uma maior difusão após a queda do Muro de Berlim e fim da Guerra Fria. No entanto, são muitos os autores que defendem que a globalização tenha se iniciado a partir da expansão marítimo-comercial europeia, no final do século XV e início do século XVI. Momento no qual o sistema capitalista iniciou sua expansão pelo mundo em busca de novos mercados. De toda forma, como já dissemos, ela foi gradativamente, não ocorreu de uma hora para outra.
foi acontecendo passo a passo, apresentando evoluções, recebendo incrementos substanciais como transformações tecnológicas proporcionadas pelas 3 revoluções industriais. Neste caso, cabe um destaque especial para a última delas, também chamada de Revolução Técnico-Científico e Informacional, iniciada a partir de meados do século XX e que ainda se encontra em fase de ocorrência. Neste processo, intensificaram-se os avanços técnicos no contexto dos sistemas de informação, com destaque para a difusão dos aparelhos eletrônicos e da internet, além de uma maior evolução nos meios de transporte, que é fundamental para a integração entre as diversas partes do planeta. Portanto, a título de síntese, podemos considerar que, se a globalização iniciou-se há cerca de 5 séculos aproximadamente, ela consolidou-se de forma mais elaborada e desenvolvida ao longo dos últimos 50 anos, a partir da segunda metade do século XX em diante. E você sabe quais são as características da globalização? Seus aspectos positivos e negativos? Uma das características da globalização é o fato de ela se manifestar nos mais diversos campos que sustentam e compõem a sociedade: cultura, espaço geográfico, educação, política, direitos humanos, saúde e, principalmente, a economia. Dessa forma, quando uma prática cultural chinesa é vivenciada nos Estados Unidos, ou quando uma manifestação tradicional africana é revivida no Brasil, temos a evidência de como as sociedades integram suas culturas, influenciando-se mutuamente. Existem muitos autores que apontam os problemas e os aspectos negativos da globalização, embora existam muitas polêmicas e discordâncias no cerne deste debate. De toda forma, considera-se que o principal entre os problemas da globalização é uma eventual desigualdade por ela proporcionada, em que o poder e a renda encontram-se em maior parte concentrados nas mãos de uma minoria, o que atrela a questão às contradições do capitalismo. Além disso, acusa-se a globalização de proporcionar uma desigual forma de comunicação entre os diversos territórios, em que as culturas, valores morais, princípios educacionais e outros são reproduzidos obedecendo a uma ideologia dominante. Nesse sentido, forma-se, segundo estas opiniões, uma hegemonia em que os principais centros de poder exercem um controle ou uma maior influência sobre as regiões economicamente menos favorecendo assim suas matrizes tradicionais. Entre outros aspectos positivos da globalização, é comum citar avanços proporcionados pela evolução dos meios tecnológicos, bem como a difusão de conhecimentos. Assim, por exemplo, se a cura para uma doença grave é descoberta no Japão, ela é rapidamente difundida, a depender do contexto social e econômico, claro, para as diferentes partes do planeta. Outros pontos considerados vantajosos da globalização é a maior difusão comercial também de investimentos, entre diversos outros. É claro que o que pode ser considerado como vantagem ou desvantagem da globalização depende da abordagem realizada e também, de certa forma, da ideologia empregada em sua análise. Não é objetivo, portanto, desta aula entrar no mérito da discussão, em dizer se esse processo é benéfico ou prejudicial para a saúde e para o planeta. Desta forma, vamos falar sobre os efeitos da globalização. Existem vários elementos que podem ser considerados como consequências da globalização no mundo. Uma das evidências mais problemáticas é a configuração do espaço geográfico internacional em redes, sejam elas de transporte, comunicação, cidades, trocas comerciais ou de capitais especulativos. Elas formam-se por pontos fixos, preponderantes que outros, pelos fluxos desenvolvidos entre os diferentes pontos. Outro aspecto que merece destaque é a expansão das empresas multinacionais, também chamadas de transnacionais ou empresas globais. Muitas delas abandonam seus países de origem ou simplesmente expandem suas atividades em direção aos mais diversos locais em busca de um maior mercado consumidor, de isenção de impostos, de evitar tarifas alfandegárias, angariar um menor custo com a mão de obra e matérias-primas.
O processo de expansão dessas empresas globais reverberou o avanço da industrialização e da urbanização em diversos países subdesenvolvidos e emergentes, incluindo o Brasil, claro. Outra dinâmica proporcionada pelo avanço da globalização é a formação dos acordos regionais ou dos blocos econômicos. Embora essa ocorrência possa ser inicialmente considerada como um entrave à globalização, pois acordos regionais poderiam impedir uma global interação econômica, ela é fundamental no sentido de permitir uma maior troca comercial entre os diversos países e também proporcionar ações conjunturais em grupo. Por fim, cabe ressaltar que o avanço da globalização culminou também na expansão e consolidação do sistema capitalista, além de permitir sua rápida transformação, assim como a maior integração mundial. O sistema liberal ou neoliberal ampliou-se consideravelmente na maior parte das políticas econômicas nacionais, difundindo-se a ideia de que o Estado deve apresentar uma mínima intervenção na economia. A globalização é, portanto, um tema complexo, com incontáveis aspectos e características. Sua manifestação não pode ser considerada linear, de forma a ser mais ou menos intensa a depender da região onde ela se estabelece, ganhando novos contornos e características. Podemos dizer assim que o mundo vive uma ampla e caótica inter-relação entre o local e o global. De forma simplória, o mundo globalizado é o processo de interligação das economias mundiais sob o controle do capitalismo, com uma grande troca cultural, uma grande troca de mercadorias, grande circulação de capitais e, claro, desigualdades sociais, pois a grande interação entre o planeta pelos avanços dos meios de transporte e comunicação, favorecendo a inter-relação entre as diversas regiões. Dessa forma, se dará melhor quem tiver o maior poder tecnológico e econômico. Um pouquinho da garrafa. Hã? Então, do século XXI, não do século Pois é, aí o pirata do século XVI, dançando Boquinha da Garrafa, 91 é o início da quarta fase do mundo globalizado. Então vamos lá. Você sabe o que é globalização? Nunca vi nem comi, eu só ouço falar. Você sabe o que é globalização? Nunca vi nem comi, eu só ouço falar. Você sabe o que é globalização? Nunca vi nem comi, eu só ouço falar. Você sabe o que é globalização? Nunca vi nem comi, só ouço falar. Você sabe o que é globalização? Nunca vi nem comi, eu só ouço falar. Você sabe o que é globalização? Nunca vi nem comi, eu só ouço falar. Você sabe o que é globalização? Nunca vi nem comi, eu só ouço falar. Você sabe o que é globalização? Eu nunca vi nem comi, eu só ouço falar. Você sabe o que é globalização? Nunca vi nem comi, eu só ouço falar.